Bom dia, edição diária da Cor do Dinheiro e neste caso do dia 9 de setembro do ano da graça de 2020. Bem, como a agenda é muito comprida, vamos, sem mais delongas, ao período antes da ordem do dia e à agenda propriamente dita. Bom, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu estou no Algarve e já vou explicar isso por causa da questão do Masters de Portugal em Golfe e o peso que isto tem no turismo e também nas receitas nacionais, mas gostava de começar pela morte do Vicente Jorge Silva. Grande jornalista, grande diretor, grande criador de jornais. Eu mal o conhecia, é daqueles raríssimos casos de pessoas na área de jornalismo que eu mal conhecia, se conhecia de bom dia e boa tarde. No entanto, e apesar de não conhecer bem, ao contrário de muita gente que já fez os seus habituários, fica aqui uma nota de pesar e de tristeza, porque pessoas como ele fazem e vão fazer muita falta no panorama jornalístico português. Embora não tivesse feito fácil, mas a verdade é que as pessoas são mais do que isso e, portanto, é justo dizer isso sobre o Vicente Jorge Silva e também sobre outra pessoa que morreu na semana passada, a Laçarete Fernandes, que foi minha superiora, minha diretora no Diário Económico, quando eu ainda não era um estagiário, mas era quase. Segundo ponto. E a Mel passou a nós em televisão paga. Eu sei que o valor a diferença é mínima, mas é um marco a realçar. Eu hei de voltar a este assunto num dos próximos dias, porque nós vamos ter que fazer um trabalho sobre aquilo que se passa neste momento com as telecomunicações em Portugal. É aguardar. Ponto seguinte, muito importante, do programa de hoje. A entrevista do médico Gabriel Branco, ontem aqui ao canal A Cor do Dinheiro. Como sabe, nós passámos meses a divulgar aquilo que são as posições oficiais sobre a forma como nós temos estado a lidar com a pandemia. E ao longo dos últimos meses têm crescido as vozes de contestação em relação àquilo que se passa e à forma como temos lidado com isso. Ora, o Grupo Médicos pela Verdade, que não foi a primeira vez que eu citei aqui na Cor do Dinheiro, tinha feito uma análise negativa na semana passada, é um desses grupos. E são uma dessas vozes. Ora, eu resolvi convidar o Gabriel Branco para falar à Cor do Dinheiro, como penso convidar, e já foi feito o convite várias vezes, a médicos que têm uma posição completamente oposta para falarem sobre a Covid-19. Ora, houve coisas muito importantes que foram ditas ontem. Eu não sou a autoridade na matéria para julgar isso. Já recebi muitos mails, mas mesmo muitos mails e mensagens de pessoal da comunidade médica a contestar aquilo que foi dito. Eu aguardo apenas que alguém do outro lado se disponibilize para falar, para poder esclarecer as pessoas. Mas uma coisa é certa, nós vivemos em democracia e as pessoas têm o direito de ter as suas opiniões, inclusive opiniões científicas. A nós jornalistas cabe-nos ouvir um lado e cabe-nos ouvir o outro. E, portanto, eu não posso fazer um juízo de valor sobre aquilo, embora alguns conceitos e algumas ideias que foram expostas sejam tão evidentes que eu, algumas delas, percebo. E, sinceramente, também já percebi que houve ali erros, nomeadamente sobre dados que foram indicados. Mas, repito, eu não sou autoridade no assunto, deixo esse julgamento a ser feito por pessoas que estão do outro lado e têm ideias opostas e, como disse, em breve iremos ter aqui uma entrevista com uma pessoa que defende ideias completamente opostas daquela. Ponto seguinte. O incómodo do Partido Socialista com Ana Gomes. Bom, já percebeu que nem toda a gente no PS gostou da iniciativa de Ana Gomes, o próprio António Costa. O PS está numa posição desconfortável, porque sabe que Marcelo tem o peso que tem, não quer criar um conflito com o atual Presidente da República e foi a correr dizer que apoiava Marcelo. Ora, isto criou um grande desconforto em certos setores do Partido Socialista. Pedro Nuno Santos é um deles, Manela Alegre é o outro, Ana Gomes, aquela que se apresentou como candidata, a mesma coisa. E sobre isto só há a dizer uma coisa. O PS vai ficar dividido com esta iniciativa. Resta saber, por exemplo, o que é que Pedro Nuno Santos vai fazer depois de ter dito que não votaria de Marcelo. E outra coisa é certa, é de saudar a posição que tomou Manela Alegre, aliás está hoje no Jornal Público, deixe-me lá ir aqui à manchete. Manela Alegre lamenta que o PS não tome uma posição oficial sobre as presidenciais. Eu compreendo o desconforto de António Costa, que não pode fazer isso, mas eu acho que Manela Alegre tem razão. Os partidos têm a obrigação de ter uma estratégia coerente,
clara e transparente sobre aquilo que é o seu posicionamento face a uma eleição tão importante, mas também face aos candidatos que estão em disputa. Ponto seguinte, a catástrofe económica europeia, que é um assunto que eu hei de voltar ainda esta semana. Saíram os dados do segundo trimestre do PIB na Europa e a verdade é que isto se aproxima de uma catástrofe económica. É preocupante? É. Vai-se manter assim? Não. E os sinais que aparecem são sinais de recuperação, embora estejam muito longe de garantir duas coisas. Em primeiro lugar, uma recuperação significativa e, em segundo lugar, uma recuperação que se mantenha, ou seja, que seja consistente. Essa é que é a grande dúvida e isso é que nos devia preocupar neste momento. Porque imagino que nós temos uma recuperação assim e de repente as coisas começam a correr mal e aquilo vai por ali abaixo. Ora, isso sim seria preocupante e nós não temos dados neste momento que possam garantir que isso não venha a acontecer. Ponto seguinte. O turismo, que eu chamo endinheirado, e o Masters de Portugal em golfe. Eu já várias vezes referenciei aqui que nós às vezes preocupamos muito com certos setores da atividade económica e desprezamos outros. O caso do turismo é um caso muitíssimo importante. Não apenas pelo peso que tem no emprego, mas pelo peso que tem nas receitas que as pessoas que cá vêm, cá deixam ficar. E não é apenas o turismo de praia. Eu tenho referenciado aqui com alguma insistência o caso do golfe. E porquê? O golfe tem em receitas diretas um valor muito parecido com aquele que são as exportações da Alta Europa. Mas, se nós formos fazer toda a conta à volta da fileira à volta do golfe, as receitas são à volta de 2 mil milhões de euros. Ora, isto é um valor muito elevado. Aquilo que se vai começar a disputar hoje até domingo aqui no Algarve, em Vila Moura, é o Masters de Portugal em golfe, é um chamariz, é uma imagem do país que é projetada para o exterior e é um evento muito importante. Ora, não vale a pena perder tempo, porque por volta das 10h30, 11, eu vou falar com uma das pessoas que mais percebe disto, que é o Luís Correia da Silva, que é uma pessoa que esteve sempre muito ligada ao turismo, mas aguardo porque vai ser a conversa improvável de hoje. Como já percebeu, nós estamos muito férteis em conversas improváveis, já tivemos uma ontem com o Gabriel Branco, hoje vamos falar sobre turismo. Aguardo, vai ser por volta das 10h30, 11 da manhã. Bem, então vamos lá à agenda de hoje. E a agenda de hoje eu quero pedir desculpa às pessoas, porque algumas delas já devem estar fartas do assunto no Novo Banco, mas nós não conseguimos contornar o assunto do Novo Banco. E porquê? Porque ontem, já lhe tinha dado conta disso, a Assembleia da República ia disponibilizar, a Assembleia da República, não só, ia disponibilizar, porque isso foi o relatório enviado pelo Novo Banco para a Assembleia da República, ia disponibilizar o relatório. Ora, o que é que se pode retirar dessa auditoria que já está disponível para consulta pública? Qualquer pessoa pode ter acesso a ela. Bom, primeiro ponto, não me venham dizer que a auditoria está rasurada ou que foi divulgado está rasurado, porque é óbvio que há dados sobre sigilo bancário que não podiam aparecer, mas é irrelevante. É possível fazer uma análise mesmo tendo em conta estas limitações do documento que foi divulgado. E porquê? Porque esta auditoria mostra várias coisas. Olha, primeiro, aquilo que já se sabia e que já vinha de análise do Banco de Portugal, já vinha de uma anterior auditoria feita pela Pricewaterhouse, que foi enviada ao Ministério Público, a própria documento da Comissão Europeia já tinha apontado para aqui. E apontado para onde? Olha, má gestão do banco. Investimentos mal feitos. Quero dois exemplos. A guerra pelo controle da Portugal Telecom e a guerra pelo controle do BCP. Sobre a história da Portugal Telecom, eu hei de voltar isto um dia, porque quase demos em cabo de uma empresa que é fundamental para a economia portuguesa. Bom, depois, gestão, arraiar o crime. E depois uma conclusão, foi aquilo que foi o chorar sobre o leite derramado em 2014, em agosto de 2014, que foi o quê? A conclusão de que o Banco Espírito Santo já não era salvável. Tal era o estado em que aquilo se encontrava. Bom, o que é interessante ver aqui? Olha, ver coisas como a análise de risco que era feita no Banco Espírito Santo era deficiente. Em alguns casos, ela não existia pura e simplesmente. E terceiro, ver que o banco era gerido quase na primeira pessoa, estilo, bom, isto é a minha quinta e eu faço disto aquilo que eu quero. Bom, sobretudo, e tudo isto é estranho, numa altura em que não só as autoridades portuguesas do Banco de Portugal, como as autoridades internacionais,
já estavam a apertar as regras de funcionamento e gestão dos bancos. Mas o Banco Espírito Santo era gerido desta maneira. Bom, isto é importante relatar porque eu sei que há alguns comentaristas, analistas, estão a dizer a gente já sabia isto, já sabia aquilo. Bom, nunca é demais realçar isto. E porquê? Que é para as pessoas não se esquecerem, nomeadamente quem está desse lado, e que não tem sofisticação financeira e não tem acesso a toda a informação, para não se esquecerem de onde é que está o problema. O problema, vou repetir pela enésima vez, não foi o Carlos Costa, anterior governador do Banco de Portugal, não foi o governo da Troika, não foi a Troika, não fui eu. O problema era a gestão do Banco Espírito Santo, que era deficiente, e eu repito isto há meses, a arraiar a gestão danosa. Este é que é o ponto. Não vale a pena distrairmos nem quanto a esta questão, porque a ideia de alguns partidos é precisamente essa. Fazer com que o cidadão comum, em vez de se preocupar com aquilo que são os assuntos que estão num palco e sobre o qual estão a pôr os projetores, esquecem-se que há as sombras, como diz Joaquim Aguiar frequentemente no think tank. Ora, o problema aqui não está na luz, o problema está nas sombras. E as sombras e a luz tenta esconder aquilo exatamente que se passou com o banco. Bom, mas a verdade é que a auditoria não revela apenas coisas que nós já sabíamos. Revela coisas muito importantes e a Deloitte aqui fez um bom trabalho, ao contrário também do que algumas pessoas têm vindo a veicular por aí. Bom, o que é que existe aqui de novo? Duas coisas. Primeiro, percebermos que mesmo a gestão do novo banco não tomou as cautelas, noutros casos não tinha regras claras de procedimentos e que deviam ser seguidos. E que algumas operações, nomeadamente de crédito, foram feitas de forma deficiente. Isto está lá no relatório. Bom, e o relatório vai mais longe. Diz, inclusive, que alguns dos problemas que a comunicação social veiculou nos últimos meses e que constituíam um problema, se mantiveram. Por exemplo, olha, a venda de ativos. Foram vendidos ao disparate. Bom, não se conclui ali. Há uma coisa que eu quero voltar aqui a repetir. É muito difícil, quando uma instituição tem no seu balanço um monte de porcaria, não tem outro nome, e quer vender tudo rapidamente, até porque está obrigado a limpar o balanço com uma grande rapidez, com uma grande velocidade, e tem que vender coisas em lote, o preço desvaloriza. O preço que nós vendemos uma coisa é sempre o valor que alguém está disposto a pagar por ela. Bem, mas isto não iliba outra coisa. Será que em alguns casos levou-se demasiado longe o desconto nos ativos? Eu devo dizer-lhe que acredito que sim. E porquê que acredito que sim? Pela natureza das coisas. Pelo ser humano é o ser humano. E o ser humano, quando vê alguma coisa que se pode aproveitar, aproveita. O que é o aproveitar aqui? É que por trás do novo banco estava um pote de dinheiro que valia mais ou menos 3,9 mil milhões de euros, ao qual se podia ir se esta porcaria que estava aqui fosse mal vendida e gerasse prejuízos. Ou seja, o incentivo estava lá, que é assim, porque é que eu me hei de matar, esforçar, diluir no tempo a venda de certos ativos e maximizar essa venda, se eu sei que se eu vender aquilo com um bocadinho mais de desconto do que pensava, eu não fico prejudicado porque posso ir ali atrás ao pote que está à minha espera. E esse pote chamava-se garantia pública. Bem, quem é que vendeu o banco nestas circunstâncias? O atual governo. Não, aliás, o governo anterior. Primeiro-ministro António Costa e Ministro das Finanças Mário Centeno. É bom não esquecer isto. Lembra-se da história do palco com as luzes e as sombras? O que interessa é o que está nas sombras. Porque alguém está a tentar pôr os projetores noutro sítio para nós nos distrairmos. Bem, isto que aqui vem relatado no relatório da Deloitte é preocupante. E isto eu não vi, agora estou muito curioso para ver qual é que vai ser a reação do novo banco. Como vocês sabem, nas últimas semanas tivemos reações muito duras por parte do banco, há notícias que vinham na imprensa. Eu acho, sinceramente, acho que em alguns casos as coisas, eles até tinham razão. Noutros não, mas a verdade é que tiveram essa reação. E é importante perceber o que é que do outro lado, no caso do banco, tem a dizer sobre certas coisas. Bom, algumas das falhas apontadas pela Deloitte são tão sérias, por exemplo, a ausência de procedimentos. Então, repare, quem está desse lado, e eu
o leigo diz assim, mas espera aí, depois de tudo aquilo que se sabia, do desastre que foi a gestão do Ricardo Salgado, estes tipos chegaram lá e depois de terem vendido aquilo ao fundo de Lone Star, não criaram procedimentos claros e regras para seguir? Isto é a pergunta inevitável cantada desse lado. E, naturalmente, é assim que tem que ser. Nós temos de ser críticos em relação às coisas. Mas há outra coisa muito importante que ressalta do relatório de Deloitte. E que é isto. Pelos vistos, o novo banco, a atual gestão, não garantiu que conseguia saber a última instância quem eram os beneficiários finais daquelas vendas. Percebe? Porque em alguns casos isto é importante. Olha, como foi a história da GNB Vida. Ora, o relatório não responde isto, mas levanta esta questão. O novo banco não sabe quem são os beneficiários finais. Você dirá, e algumas pessoas dirão, está bem, mas isso é muito difícil em todos os casos. Sim, é verdade, mas há casos em que era bom garantir que se tinha a certeza sobre isto. Porquê? Porque, imagine isto, você tem um fundo que ficou com 75% do capital e, de repente, começa a haver vendas por atacado com grande desconto por parte do banco. É importante garantir que os beneficiários não são pessoas ligadas ao fundo, ou seja, acionistas do banco, que imagine, têm um desconto substancial e depois quando forem vender fazem um brilharete em matéria de mais-valias. Ora, é importante descartar responsabilidades e dúvidas sobre isto. Ora, o relatório diz que não se consegue saber e que o novo banco não tem certeza de quem são esses beneficiários últimos. Ora, isto para mim é uma zona cinzenta que, como contribuinte e como cidadão, não me deixa tranquilo. E, portanto, estou curioso para ver agora qual é que vai ser a reação do António Ramalho, sobre quem eu não tenho dúvidas sobre a sua honorabilidade, quero deixar aqui claro, e vou querer perceber aquilo que é a posição oficial que o banco vai tomar em relação a estas matérias, porque são matérias importantes. E isto já não tem a ver com o Ricardo Salgado. Aliás, há uma série de perdas registadas no balanço até 2018, desde a venda entre 2017 e 2018, são prejuízos muito elevados, porque se percebe que alguém ajudou a despejar uma série de ativos no mercado a desconto elevadíssimo. Porquê? Volto a recordar, alguém pôs um potezinho lá atrás que dizia assim, se eu tiver problemas aqui vou lá buscar. Isto é justo, porque havia buracos no novo banco. A questão não é essa, a questão é, não se exagerou no desconto que fez, e é isto que é importante clarificar. Porque é isto que fica como dúvida no relatório que a Deloitte fez sobre o novo banco. Bom, pronto, ponto seguinte. Depois do que se passou nos últimos 3 anos, para ser mais exato, estamos em 2020, em que o banco foi buscar 3 mil milhões de euros daqueles 4 mil ou 3,9 mil milhões de euros, agora sobe uma pergunta. Bom, a gestão de 2020 e os resultados de 2020 são suficientes para garantir que não se vão buscar os outros 900 milhões que faltam? Não. Aliás, o próprio António Ramalho já disse, e o novo banco já disse, que faça aquilo que é, por exemplo, os problemas da pandemia e os problemas que o banco está a registrar este ano, que vão lá buscar mais dinheiro. Recordo, sobram 900 milhões. Qual é o problema aqui? O Governo não quer pagar esses 900 milhões. Aliás, eu já lhe tinha dado a entender há cerca de 1 mês e meio qual era a jogada do Governo. O Governo estava a querer criar aqui um grande problema, que é para ter justificação para voltar atrás de um contrato. Bom, está tramado. Porque está escrito no contrato, o contrato é duro, o contrato é leonino, o Estado, em minha opinião, não tem a mais pequena hipótese. Até por outra razão. É que não sei se reparou, mas ontem até Rui Rio levou um banho. Porquê? Porque a Procuradoria-Geral da República, quando Rui Rio levantou dúvidas sobre a venda daqueles ativos a desconto e a dizer que era um problema para a PGR investigar, o Governo enviou aquelas declarações para a PGR. A PGR olhou para o assunto e ontem veio dizer assim, bom, não há aqui nada que se possa justificar uma providência cautelar sobre suspender estas operações. Ou seja, isto foi uma mensagem clara da Justiça para o sistema político e para os partidos em Portugal. Ora bem, numa situação destas é muito difícil, percebe, tentar reverter aquilo que é um contrato e, sobretudo, eximir-se a pagar os 900 milhões que restam. Bom, e a pergunta que as pessoas devem estar a fazer desse lado, e muitas delas é, então, mas espera aí, o Tesouro não vai entregar 900 milhões de euros ao Fundo de Resolução?
Qual é o problema do Fundo de Resolução? Está falido, entre aspas, não é? O Fundo de Resolução tem um déficit de 7 mil milhões de euros. Porque esta história do Banco Espírito Santo e do novo banco é para pagar até 2046, com contribuições anuais dos bancos. Ora, as contribuições não chegam para cobrir este buraco todo. Por isso é que o Tesouro tem feito empréstimos ao Fundo de Resolução. Ora, estes 900 milhões seria um novo empréstimo a fazer ao Fundo de Resolução. Ora, ele não vai ter lugar a avaliar porque o Governo não vai inscrever no Orçamento de Estado. Pergunta, de onde é que virá esse dinheiro? Olha, há muitas formas de fazer isto. O Fundo de Resolução pode ir ao mercado, pode ir a outros fundos de resolução no contexto bancário europeu, pedir empréstimos, seja o que for. Agora, que isto é uma vergonha, é. Que isto é um problema, é. E porquê é que é um problema? Eu vou-lhe dizer porque é que o Governo tem esse problema nas mãos. Sabe porquê? Porque anda a dormir com a extrema-esquerda. Porque a extrema-esquerda é que jurou e agora está entalada, porque tem relações autárquicas e tem este orçamento para mostrar que vale alguma coisa. Olha, o PCP e o Bloco de Esquerda, a extrema-esquerda é que já veio dizer que não aceita novas injeções de capital no novo banco. Repare, não aceita o Bloco de Esquerda e não aceita o PCP. Eu, por acaso, acho que o Governo vai cometer um erro. Acho que devia mesmo dizer assim, não tenho dinheiro para pôr aqui, estes meus apoiantes não querem fazer isto, e depois ver o que é que os acionistas do novo banco faziam. Processar o Estado português. Eu sei que depois pagaríamos todos isto, mas era bom ver. Sabe porquê? Porque o problema dos partidos políticos em Portugal é este. E o problema de certos políticos é este. É que tomam decisões, dizem coisas irresponsáveis. Percebes? Está ali um contrato assinado entre o governo português e o fundo. Não há hipótese. Se não há problemas legais, e o BGR já disse que não vê ali problemas legais, o governo português, o Estado português tem de honrar o compromisso. E de pisar, literalmente, aquilo que são os conceitos do Bloco de Esquerda e do PCP. Porque isto é uma responsabilidade. É uma posição política face àquilo que é um contrato que foi assinado pelo Estado português. Ora, nós não podemos deixar de honrar o contrato. Pergunta de muita gente, que ainda ontem me fizeram. Você está sempre a dizer que mais valia fechar o novo banco. Eu também acho. Acho mesmo. E acho que apesar de o custo ser maior do que ele está a ser neste momento, mais valia ter fechado o novo banco. Poupava-se este charivari, esta pouca vergonha que tem sido a irresponsabilidade da classe política a lidar com o assunto. Mas quero dizer-lhe mais, sabe qual é o problema disto? É que não houve coragem para fechar o novo banco, na altura o BES, e depois o novo banco, por causa do impacto no sistema financeiro, nomeadamente noutros bancos. Qual é um dos principais bancos afetados? Adivinhou? Caixa Geral de Depósitos. Está a perceber o imbróglio em que nós estamos metidos? Está a perceber o molho de brócolis que tudo isto é? Bom, isto é uma lição. E eu volto a pedir às pessoas para irem ouvir o Think Tank desta semana, onde o Jorge Marrão alertou, e o Joaquim Aguiar, atenção, de cada vez que há um problema com um banco, podem vir com as desculpas que quiserem. A responsabilidade é sempre da sociedade. A sociedade como um todo vai pagar por isso. E, portanto, a única coisa que podemos fazer é estarmos atentos e ir denunciando estas coisas. Bom, ponto seguinte, que eu já nem sei onde é que ia. Bem, já agora, só uma coisa. Houve ontem um espectador que me disse assim, mas você tem mesmo a certeza que o Bloco de Esquerda e o PCP vão acabar por não apoiar aquela injeção do novo banco? Bem, depois do que disseram, fica muito difícil voltar atrás. Bem, mas também nós já vimos o PCP e o Bloco de Esquerda fazer cada figura, dizem que não uma coisa, mas depois dizem que não outra. Há uma pergunta que tenho para fazer aqui. Imagino que o Governo dá uma série de benesses ao PCP e ao Bloco em áreas que o PCP e o Bloco querem. Por exemplo, ainda ontem, Francisco Louçã veio no Expresso lembrar que, está a ver, depois de Marcelo ter negado a crise política a António Costa já se deu em 3 coisas que tinham sido exigências do Bloco de Esquerda. Portanto, como você vê, isto de uma questão de negociação. Ou seja, pergunta é esta. Se o Governo lhes der alguma coisa, eles não vão ter nesta matéria? Olha, eu já vi tanta pouca vergonha que, sinceramente, acredito que até isso possa acontecer. Mas aguardemos, porque eu acho que nos próximos dias ou nas próximas semanas isto vai ficar clarificado, porque nós temos mesmo que ter o Orçamento de Estado para 2021. Bom, já falei da questão da PGR e do Rui Rio. Isto é um alerta para Rui Rio. Rui Rio, eu acho que ele nadou para fora de pé na questão, quando fez aquelas declarações sobre venda aos desbarato e não sei das quantas. É muito difícil apurar aquele tipo de operação. E, sinceramente, nós devíamos ter líderes políticos que deviam eximir de fazer certo tipo de declarações. E o Rui Rio fez. E agora teve a resposta da PGR. Rui Rio não sai nada bem disto. Bom, ponto seguinte, mudando completamente de assunto, e já vamos com 24 minutos, mas isto é bastante bem. Vamos lá deixar isto para amanhã, os outros assuntos para amanhã. Só quero recordar isto. Por volta das 10h30, 11, eu hei de fazer uma entrevista sobre turismo e também sobre o impacto do golfe, nomeadamente do Masters do golfe em Portugal.
vai ser por volta das 10h30, 11. Quero dizer às pessoas e pedir desculpa às pessoas, afinal não vamos conseguir fazer o Mel Talks esta semana também, que estava programado para amanhã, temos problemas de logística, vamos ter que transferir isto para a próxima semana e eu depois na altura darei conta disso. Quanto a nós, já sabe, nós encontramos aqui diariamente às 8 da manhã e portanto eu espero por si amanhã às 8. Às 5.700 pessoas que estão em direto, eu quero agradecer, quero pedir a estas pessoas, outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até logo às 10h30.